José Maria Trindade, direto agora para Brasília. O ano para os parlamentares só começa no mês que vem. Enquanto isso, já temos sinais da política brasileira por aí. E, aliás, ainda sobre a polêmica da pasta da cultura, Regina Duarte pode dar a resposta amanhã, não é, Zé? Exatamente. Eu não conheço na história recente de um país, de um presidente da República que convida alguém sem a certeza de que ele aceita, né? Primeiro faz a sondagem e depois há o convite oficial. Desta vez é diferente. Por isso que todos aqui acreditam que ela aceite o cargo. Ela já está enfrentando ali alguns desgastes naturais. Eu disse que seja bem-vinda, que a máquina de moer reputações. Esta é a história daqui da esplanada dos ministérios. Tiago, você sabe que a política é cheia de frases. Se diz por aqui a história do fogo de monturo. Você olha e não tem nada, mas nos bastidores, ou seja, no interior, está pegando fogo. É assim que está a política. Deputados e senadores estão de férias, só voltam no mês que vem, né, no dia 2 de fevereiro, mas a política corre solta. Para se ter uma ideia, o presidente Jair Bolsonaro, lá da Índia, disse que vai mandar ao Congresso Nacional 2 reformas constitucionais importantes. A reforma administrativa, é preciso sim, e também a reforma tributária. E os líderes, através de telefonemas, já nos contam o seguinte, que é difícil imaginar que o Congresso Nacional vá atender uma pauta do presidente Jair Bolsonaro, já que este é um ano eleitoral. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não pensa em outra coisa a não ser a reeleição. Há uma indicação de que ele e o presidente da Câmara do Senado vão tentar aprovar uma emenda constitucional para garantir mais um mandato nas presidências ali de Câmara e Senado. E é por isso que os líderes estão fortalecidos e eles não querem seguir a pauta do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, há uma disputa de comando da pauta e o Congresso vence essa batalha, viu? Haverá não a reforma tributária, isso está descartado, mas uma simplificação no pagamento de impostos. Agora, a reforma administrativa, em ano eleitoral, corte aí nos senhores servidores públicos, isso é muito difícil ou quase impossível. Agora, Zé Maria, se fala em reforma administrativa, reforma tributária, tem muitas reformas para se discutir, mas não se sabe o que vem primeiro, né? Exatamente. A reforma tributária está descartada. O que eles estão discutindo, já falaram em mini-reforma tributária, mas eu classifico de simplificação. E olha que esse é um passo importante, a pura simplificação do pagamento de impostos. Agora, houve ali no governo um entendimento de que as reformas têm que ir mais devagar. A reforma da Previdência, depois outra reforma, para evitar assim, o que aconteceu, por exemplo, no Chile. Esta é uma ideia da comunidade de informação que ofereceu ao presidente Jair Bolsonaro, segura os dados de que se houvesse mudanças muito bruscas e contínuas, aí poderia haver uma reação muito forte na sociedade. Então, é esse o horizonte. Tiago, eu já falei aqui, não vale, e vale a pena repetir. A reforma administrativa é necessária. O país de um orçamento de 3 trilhões gasta 1 trilhão entre folha de pagamento e aposentadoria. Isso é muito, viu? Isso aí é corda no pescoço. Ô Zé Maria, 2 questões relativas ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente, na viagem à Índia, após um encontro, o ministro de Comércio da Índia dá isenção de visto como certo, ou seja, a isenção de visto para o Brasil empolga autoridades e empresários da Índia, inclusive que confiam na promessa do presidente Jair Bolsonaro de liberar a entrada dos cidadãos do país com a 2ª maior população do mundo. E por meio do Twitter, falando sobre o Holocausto, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, quem nos acompanha por imagem está vendo o tweet do presidente. Dia Internacional de Memória do Holocausto, 75 anos da libertação de Auschwitz. O Brasil constrói amizade sem precedentes com Israel e com o povo judeu. Trabalhamos para combater o antissemitismo, que muitas vezes se esconde por trás do antisionismo. Assim, honramos a memória das vítimas do Holocausto e contribuímos para a esperança e também para a paz. Foi o tweet de agora há pouco do presidente Jair Bolsonaro. Zé Maria. Eu tenho a desconfiança de que esse texto não é exatamente do presidente Jair Bolsonaro, mas foi publicado na conta dele, então é dele, né? É verdade, ele tem sim, vem travando uma boa relação e tenta aí colocar aí de uma vez por todas esse episódio aí do Alvino na Secretaria Especial da Cultura como coisa do passado e evitar essa pecha. São várias pechas que são
coladas no presidente Jair Bolsonaro, entre elas de ser homofóbico, racista, e ele faz um trabalho para tentar se livrar disso, mas nunca consegue porque sempre vem um assunto ou outro, né? É mais uma ação nesse tom. Agora, sobre a liberação de vistos, é uma tendência do governo brasileiro, que já fez isso com outros países, abandonando, inclusive, o Estatuto do Estrangeiro, que exige a reciprocidade, ou seja, só toma uma ação quando o outro país toma a mesma ação. E o Brasil liberou a entrada de americanos sem visto, né? E não cobra, e os americanos cobram vistos de brasileiros. Isso aí fere a reciprocidade, mas, enfim, esta é uma tendência. Eu acho boa, tem que abrir mesmo. O país pode fazer o filtro, fica um pouco mais difícil, mais complicado, mas pode fazer o filtro nos aeroportos, através dos profissionais de migração dos aeroportos, né? Zé Maria com as informações de Brasília.